Olá, servidora e servidor público, tudo em paz com vocês? Hoje a gente vai responder a pergunta de US$ 1 milhão. Como fazer sobrar dinheiro, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui 4 atitudes que você precisa tomar para fazer o dinheiro sobrar no final do mês e você conseguir ter uma vida tranquila, feliz e segura financeiramente e alcançar a paz financeira hoje, amanhã e sempre, né? Afinal, esse é o objetivo da gente. Essas 4 atitudes são gastar com o que realmente importa, compreender o custo além do preço, flexibilizar os seus custos e não pagar juros. Eu vou repetir aqui para a gente já ir memorizando e mentalizando isso. Gastar com o que realmente importa. Compreender o custo além do preço. Às vezes a gente vai comprar alguma coisa, olha só o preço, né? Não vê os custos indiretos e os custos de manutenção, etc. Flexibilizar os seus custos e não pagar juros. A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente de cada um. Vamos lá. Quando eu falo gaste com o que realmente importa, é muito fácil de entender a afirmação, né? Gaste com o que realmente importa. Mas o difícil mesmo é a gente conseguir definir o que é importante, de fato, para a nossa vida. Hoje em dia nós somos cada vez mais bombardeados com propaganda, com redes sociais, que o tempo todo está tentando plantar na gente um senso de necessidade das coisas, criando pseudo-necessidades para a gente. E a gente acaba, mesmo sem querer, sem perceber, gastando dinheiro com coisas que no final das contas não vão impactar a nossa vida positivamente. Então, eu criei uma ferramenta para a gente tentar encontrar esses valores, esses propósitos que são realmente importantes para a nossa vida, certo? Primeiro ponto é, você é mortal. A gente tem que lembrar que a gente morre, que a vida é curta, tá? O nosso tempo aqui passa. Porque a gente vive muito no automático e quando percebe, a vida já passou. Né? E lá no final da vida, a gente fala, pô, a vida passou no sopro e eu não fiz nada. Então, o primeiro exercício é esse. Entender que nós somos mortais e imaginar que você está lá no seu leito de morte, lá no futuro, espero que seja um futuro bem distante, você está lá no seu leito de morte, sem sentir dor, sereno, serena, com seus familiares ao redor, e aí você pensa, estou satisfeito com a vida que eu levei? Então, pensa isso. Se fosse hoje, você estaria satisfeito com a vida que você levou, com as coisas que você fez, né? Com as relações que você criou? Estaria satisfeito com isso? O que falta ainda para você alcançar essa satisfação lá no fim? Então você pensa nisso e aí começa a vir as pistas, as coisas que são realmente importantes para você. E aí você usa a ferramenta aqui. O objetivo, o sentido é estar satisfeito ao fim da vida. E aí você começa a definir os propósitos que você tem que alcançar, para os propósitos que você tem que seguir, para que lá no final você esteja satisfeito. E para cada propósito, você tem projetos que você tem que executar ao longo da sua vida para atingir esse propósito, certo? E aí, com isso montado, você sempre na hora de ter um gasto, decidir por gastar ou não gastar um dinheiro em alguma coisa, você vai estar sempre com essa árvore, com essa estrutura de sentido da vida na mente. Pô, isso aqui que eu vou gastar agora está lá contemplado no que eu pensei lá no meu sentido de vida, nos meus propósitos? Se tiver, ótimo, é uma coisa que você tem que realmente investir. Se não tiver, aí você repensa, substitui, compra por um mais barato ou não compra, certo? E claro, para ter tudo isso, para acontecer tudo isso, para a sua vida fluir bem e você conseguir alcançar os seus propósitos, para lá no final ter aquela sensação de dever cumprido, que você viveu uma vida que
queria viver, você precisa o tempo todo ter paz financeira e ter saúde. Então você tem que cuidar disso, certo? Então, resumindo, você monta essa estrutura e aí essa estrutura vai servir como diretriz, como guia para suas decisões de gasto. Então, toda vez que você for gastar, o seu gasto vai ter que estar relacionado, né? Preferencialmente, os seus principais gastos precisam estar relacionados ou sempre com essa estrutura na mente. Você vai gastar com seus propósitos ou então com a paz financeira, saúde fisiológica e saúde mental. Eu vou dar um exemplo de uma estrutura de sentido da vida bem simples, não é completa, é só para a gente entender um pouco. Então, imagine que para estar satisfeito lá no final da vida, eu tenha que atingir o propósito de criar filhos íntegros e independentes. Eu também tenho um propósito de viver muitos momentos marcantes com a minha família, com meus amigos. E eu quero sempre ter aprendido coisas novas, ter deixado coisas aqui que eu fiz, né, que eu aprendi durante a minha vida. Então, esses são três exemplos de propósito. E como eu falei, cada propósito tem os seus projetos. Então, para eu criar filhos íntegros, eu quero que ele faça uma viagem sozinho, sem os pais, para filhos íntegros e independentes. Ou eu quero que ele estude numa das melhores escolas da minha cidade. Então, são projetos que, no final das contas, vão gerar alguma despesa, né? Mas são necessários para você atingir aquele propósito. Propósito de viver momentos marcantes com a família e os amigos. Tem uma viagem que eu quero fazer para a Europa. Eu quero comprar um motorhome. Então, são projetos que levam a esse propósito. Com isso aqui montado, você vai ter o seu guia para as decisões de gastos na sua vida. Então, se junta aí com o seu companheiro, com a sua companheira, abra uma garrafa de vinho e compra alguns post-its e começa a fazer esse exercício aí que funciona, tá? Eu já fiz aqui em casa, a gente refez agora no final do ano, dia 31 de dezembro, a gente estava aqui fazendo, eu, a esposa e os filhos, a gente fazendo esse exercício e funciona bem. E aí você começa já fica automático. Toda vez que você vai realizar um gasto, você lembra da sua estrutura de sentido da vida e decide com mais propriedade. O segundo passo é compreender o custo além do preço. Porque a gente é muito, no impulso, a gente olha uma coisa para comprar, olha só o preço. Só que existem outros custos que a gente não observa. Tem gente que faz pior ainda. Não olha o preço, olha o valor da prestação. Esse é o pior cenário, certo? Então, existe um custo indireto e um custo de manutenção que a gente tem que considerar. Imagine que vamos dar um exemplo aqui, você vai para uma academia, vou para a academia mais cara da cidade porque eu posso pagar a mensalidade, beleza? Você olha só o preço. Mas aí tem outros custos indiretos, por exemplo, na academia mais cara e mais chique, provavelmente você não vai querer ir com uma roupa mais surrada, você vai ter que comprar uma roupa nova, certo? Pode ser que a academia seja mais distante. Então tem alguns custos indiretos que a gente não observa. São decisões assim, que parecem ser simples, ela tem um impacto maior. O bairro onde você vai morar, se você for morar num bairro mais caro, tudo vai ser mais caro. O supermercado vai ser mais caro, o restaurante que tiver ao redor vai ser mais caro, então tudo vai ser mais caro. E o exemplo mais comum, o carro. O carro que eu vou comprar, ele tem vários custos indiretos. Por isso que eu trouxe um exemplo aqui. Imagine tem três opções, três alternativas de carro. Um Onix, um Volkswagen T-Cross e um Honda HR-V, certo? O mais barato, o Onix, custa 85 mil, o T-Cross 120 e o HR-V 185. Então, se eu fosse olhar só o preço, fui na loja, olhei o preço, mas consigo pagar 185 mil no HR-V. Ótimo. É importante para mim, a gente viaja muito, eu quero um carro confortável e seguro, vou comprar o HR-V. 185 mil, eu olho só o preço. Só que, fazendo uma simulação aqui de 3 anos, você comprando esse carro à vista, eu nem coloquei juros, em 3 anos,
você vai ter um custo de manutenção, depreciação, seguro e também um custo de oportunidade, porque esse dinheiro que sobra você poderia estar investindo. Você tem um custo geral que vai crescendo conforme o preço do carro é maior. Então, para resumir, para a gente não entrar em tanto detalhe matemático aqui, se eu escolher o T-Cross em vez do Onix, ao final de 3 anos eu vou ter gasto R$ 61.000 a mais. Se eu escolher o HRV em vez do Onix, no final de 3 anos eu vou ter gasto R$ 161.000 a mais. E se eu escolher o HRV em vez do T-Cross, no final dos 3 anos eu vou ter gasto praticamente R$ 100.000 a mais. Certo? Então, na hora de decidir entre o T-Cross e eu não vou nem considerar o Onix, porque o Onix está muito distante do HRV em termos de carro, né? Em termos de qualidade, de conforto e tal. Mas vamos dizer que em vez de você comprar o HRV, você compre o T-Cross. No final do período de 3 anos que você estaria com o carro, que eu simulei, você vai ter gasto R$ 100.000 a mais se for com HRV. Então veja como há esses custos indiretos. E o que você conseguiria fazer com esses R$ 100.000 a mais? Você conseguiria pagar, por exemplo, 4 anos e meio de uma escola que custa R$ 2.000 a mensalidade. Você poderia fazer 2 viagens internacionais. Você poderia ter, no final de 20 anos, esse dinheiro investido, você ter 800 mil para aposentadoria, por exemplo. Então você poderia, com esses 100 mil, fazer muita coisa que está lá na sua estrutura de vida, na sua estrutura de sentido da vida, certo? Então, às vezes é isso, a gente olha só o preço e esses custos indiretos acabam criando um gasto maior do que a gente precisaria ter, tá? Então, para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, o T-Cross atenderia bem, tão bem às vezes quanto um HRV, só que gastando R$ 100.000 a menos. Então, não olhar só o preço, olhar os outros custos indiretos e custos de manutenção. Terceiro, flexibilize seus custos. O que mata a qualidade de vida, o que tira a paz financeira são os custos fixos. Porque o normal é a gente. Como a gente faz? A gente sai da casa dos pais, começa a ter uma vida independente e cria um padrão de vida. E à medida que a gente vai aumentando a nossa renda, a gente vai aumentando os custos fixos junto, para aumentar esse padrão de vida. Então, eu vou morar numa casa mais cara, eu tenho um carro mais caro, eu compro roupas de marca mais cara, eu começo a ter custos fixos maiores, aumentando o meu padrão de vida. E esses custos fixos, no final das contas, muitas vezes ele vai gerar estresse e não vai mudar muito a sua qualidade de vida, digamos assim, certo? Então, seu padrão de vida cresce demais, muito além dos gastos essenciais que você realmente precisa gastar. E aí, para você realizar sonhos ou até querer aumentar o seu padrão de vida, você parte para complementar a sua receita com o quê? Com dívidas. E isso aí acaba corroendo a sua paz financeira. E no final da sua vida, se você somar tudo isso, você vai ter curtido muito menos do que você poderia curtir. Você vai ter comprado muito menos coisa, vai ter feito muito menos viagem, vai ter tido muito menos experiências que você precisa gastar dinheiro para fazer. Você no final da vida vai ter tido muito menos experiência. Então, qual é a proposta aqui? É você flexibilizar os custos. É a gente começar de trás para frente. Em vez de ficar, a gente olhar aquela coisa e ver se cabe no orçamento mensal e começar a aumentar o padrão de vida, a gente e com o que sobrar a gente tenta realizar nossos sonhos, a gente faz o contrário. A gente não já tem a estrutura do sentido de vida, então primeiro a gente olha os custos necessários para eu atender a minha estrutura de sentido da vida. Ou seja, os gastos necessários para eu que eu vou ter que fazer com o que realmente importa,
com nossos projetos, nossos sonhos, nossos desejos, com as coisas que vão fazer a nossa vida ser plena e com que lá no final nós estejamos satisfeitos com aquele sentimento de dever cumprido. Então, primeiro a gente olha esses custos, os custos relacionados com a estrutura do sentido da vida. Aí a gente separa um pedaço para a aposentadoria, que também está lá na estrutura do sentido da vida, né, a paz financeira, e com o que sobrar, a gente encaixa nosso padrão de vida, ou seja, os nossos custos fixos, ele vai ser adaptado ao que sobrar depois que a gente olhou lá o que era realmente importante para a gente e viu quanto aquilo custa. Então, diminui custos fixos e tem um orçamento mais flexível, tá? E por último, não menos importante, é não pague juros. Também relacionado lá ao gasto com o que realmente importa. Não existe nada menos importante para a vida de uma pessoa do que pagar juros. Na verdade, a gente precisa fazer com que o juros jogue no nosso time. Eu quero receber juros, não quero pagar juros. Isso daí faz uma importância gigantesca no final da sua vida. A gente acha que não, a gente vai pagando juros ao longo da vida e não percebe quanto aquilo dali tira de possibilidades da nossa vida. Quanto dinheiro a gente acaba saindo pelo ralo que a gente poderia usar para outras coisas. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver aqui um cenário de aquisição de alguns bens usando empréstimo consignado, ou seja, pagando juros. Eu coloquei aqui um exemplo, um celular que custa R$8.000, um carro zero que custa 100 mil e uma viagem que custa 25 mil. A soma disso dá 133 mil reais. Então imagine que eu preciso de 133 mil reais para fazer isso daqui, para comprar, para viajar, né, para comprar o carro, o celular e viajar. E aí eu pego um financiamento, um empréstimo consignado com a taxa de juros de 2%. Eu arredondei porque a taxa de juros média de empréstimo consignado no Brasil é 1,86%. Eu arredondei aqui a taxa, tá? Mas a ordem de grandeza no final das contas vai ficar muito parecida. E aí, se eu pegar esses 133 mil e dividir em 36 prestações, eu vou pagar 36 prestações, de R$ 5.218. No final dos 3 anos, eu terei pago de juros R$ 54.846. Beleza? Então, fixe aí. Nesse primeiro cenário, pagando juros, eu peguei emprestado, já comprei os bens e viajei naquele momento, naquela hora. Só que para eu ter isso naquele momento, naquela hora, eu paguei no final de 3 anos, arredondando, 55 mil reais. Agora imagine se a gente seguisse essa diretriz aí, não pague juros, não pague juros. No mesmo cenário, eu preciso de 133 mil reais para adquirir esses bens ou serviços. Tá? E se em vez de eu pagar para o banco 5.218 de prestação, eu pagasse para mim mesmo, eu criasse um fundo um fundo, né, uma conta para eu investir esse dinheiro todo mês, ao final do primeiro mês, no dia zero eu já pagava 5.518 para mim mesmo, né? Para o meu investimento. Ao final do primeiro mês, eu pagaria de novo 5.218 e eu já teria 10.400 na conta que daria para pagar o iPhone. E eu continuaria pagando religiosamente as 36 prestações. Lá no sexto mês, eu já vou ter dinheiro para viajar, eu já faço a viagem e continuo pagando as prestações. Até que lá no 24º mês, beleza, eu tive um sacrifício de ficar 2 anos a mais com o carro ali, ou comprar um carro bem mais barato, para poder juntar esse dinheiro. Mas 2 anos depois, eu tenho dinheiro para comprar o carro do 24º mês e continuo pagando religiosamente a prestação até a 36ª prestação. No final das contas, eu vou ter adquirido o celular, o carro
e viajado, e vou ter na minha conta, que sobrou na minha conta, 66 mil reais. Então, veja, a gente saiu de um cenário em que, ok, beleza, eu peguei os bens no exato momento que eu queria, né, que eu desejei, mas para isso eu tive que pagar no final 55 mil reais, ou seja, eu paguei isso daí, foi embora, joguei fora e não mudou em nada a minha vida. No cenário em que eu não pago juros, eu bato o pé e não pago juros, o que é que acontece? No final de 3 anos eu vou ter os mesmos bens e serviços, né? Vou ter comprado o que eu queria e vou ter 66 mil na conta. Esses 66 mil na conta eu vou poder fazer outra viagem, vou poder trocar o carro, vou vou pegar esses 66 mil reais, vou fazer o quê? Gastar com o que realmente importa. Então, imagine esse cenário. Isso aqui eu coloquei um cenário em 3 anos. Imagine se você repete isso durante 30, 40 anos de vida econômica ativa. Quanto de dinheiro você escorreu pelo ralo ali pagando juros e você não teve a oportunidade de usar esse dinheiro para gastar com o que realmente importa para você. Beleza? Então, vamos lá. Para sobrar dinheiro, a receita é simples. Gaste com o que realmente importa. Use lá a estrutura de sentido da vida como ferramenta para definir o que realmente importa. Compreenda o custo além do preço. Então, não tem que olhar só preço, muito menos valor da prestação. A gente tem que olhar o preço mais os custos indiretos e custos de manutenção. Flexibilize seus custos, ou seja, diminua o máximo que você puder de custos fixos na sua vida. Diminua o seu padrão de vida, se necessário for, para diminuir esses custos fixos e sobrar dinheiro para você ter os seus custos flexíveis, realizar os seus sonhos, gastar com o que realmente importa. E por último, que eu vou martelar em vários e vários vídeos, não pague juros. Juros é dinheiro que sai pelo ralo, você nem sente ele sair e ele não e você se restringe de muita coisa na sua vida porque pagou juros. Você pode usar esse dinheiro de juros para realizar os seus sonhos, de novo, gastar com o que realmente importa. A gente já viu os cenários aí. Beleza? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado. Curte, compartilha, comenta, tira dúvida aí no vídeo para a gente fazer o canal crescer e atingir cada vez mais servidores públicos. Beleza? Abração para vocês.